Oiê, eu sou a Lu Banitius e neste vídeo eu vou te contar qual é a minha opinião sobre os materiais básicos de costura e eu vou te contar também os meus maiores 5 arrependimentos de compra. Bora conversar? Eu vou sim te contar quais são os meus 5 maiores arrependimentos de compra, mas a ideia principal deste vídeo vai girar em torno da pergunta: quais são os materiais básicos que eu preciso para começar no artesanato? Eu recebo essa pergunta com uma certa frequência, mas principalmente eu vejo muito essa pergunta nos grupos de artesanato, de pessoas que querem saber uma lista de materiais para comprar para começar no artesanato. E a ideia principal que eu quero deixar, a minha opinião neste vídeo, é que você não precisa de um material básico para começar. Simplesmente comece, o principal é você, é a sua vontade, é a sua persistência, é o seu talento, é a sua criatividade. É isso que você precisa. Obviamente que você vai precisar de materiais, por exemplo, se você quer trabalhar com tecido, você vai precisar de uma tesoura. Se você vai costurar, você precisa de uma máquina de costura, mas não precisa ser a super máquina de costura para costurar, pode ser aquela velhinha da vovó. Então, é exatamente essa a ideia que eu queria deixar neste vídeo. Você não precisa ter todo um ateliê para começar a costurar, muito menos como hobby, né? Se for como hobby, realmente você não precisa de grandes itens, de um ateliê totalmente montado para começar a fazer as suas coisinhas, a fazer as suas peças. Obviamente, se você tem a intenção de trabalhar com artesanato, aí sim você vai precisar de alguns outros materiais, mas a ideia não é ter já esses materiais para começar. Comece! Quem vai determinar o que você precisa ou o que você não precisa, ou principalmente, ou aquilo que você se identifica e aquilo que você não se identifica, é você. Não sou eu, não são as outras professoras, não são as outras artesãs. Mas montar uma lista fechada do que você precisa e do que você não precisa para começar, isso eu discordo completamente. Até porque, se eu for eu mesma ter uma lista de produtos que eu precisava para começar, tanto quando eu fazia por hobby, eu já falei nos vídeos dos 50 fatos sobre mim, que eu demorei para começar no artesanato, eu comecei como hobby, como fazer coisinhas para casa. Então, para a Lu lá do início, seria uma lista de materiais X. Para a Lu que começou a trabalhar com artesanato profissionalmente, vender as peças, seria uma outra lista. E para a Lu, criadora de conteúdo para o YouTube, seria uma outra lista. Então, mesmo para a mesma pessoa, em momentos diferentes da minha vida, da minha carreira, seriam listas diferentes, porque os usos são usos diferentes. Então, você imagina para pessoas diferentes. Não adianta eu falar assim, você precisa de uma base de corte bem grande, se de repente a pessoa só vai trabalhar com peças pequenas. Se de repente a pessoa, em vez da base de corte, poderia aproveitar esse dinheiro para comprar uma tesoura melhor. Então, enfim, não tem como, na minha opinião, você estabelecer uma lista fechada dos materiais que você precisa. Você só precisa começar. Você começando, você vai saber o que você precisa ou o que você não precisa. E não é para colocar culpa nos materiais ou na falta dos materiais para não começar. Ou para ficar se vitimizando, falando, eu só vou começar quando eu tiver isso, isso e isso. Para de ficar dando desculpa, hein? É você que precisa começar, é você que precisa correr atrás e ver o que você precisa ou não precisa. Você começa a ganhar o dinheiro, com esse dinheiro você reinveste, compra outras coisas. Então não adianta ficar esperando as coisas caírem do céu, ter o ateliê dos sonhos antes de começar. Não fique esperando as coisas estarem, entre aspas, perfeitas, até porque mesmo quem
tem uma graninha ali de outra fonte para investir, nunca vai achar que tá perfeito. Dito isso, tudo esclarecido, esse é o ponto principal do vídeo. E aí agora eu vou te mostrar por que você não deve sair comprando, querendo ter tudo para começar, porque você pode se arrepender. E eu me arrependi com essas 5 compras que eu vou te falar. O meu primeiro arrependimento são os botões infantis e miçangas. Eu comprei muito quando eu comecei a trabalhar com artesanato, porque a minha filha era pequena, eu acabava fazendo bastante peças para crianças, justamente para aproveitar o rol de amizades que a gente tinha e os lugares que a gente frequentava. Então, normalmente aí você vai ter bastante amigos mais ou menos da mesma idade. E os botões infantis foram exatamente nessa leva aí. Eu tava fazendo bastante peças para criança e acabei me empolgando, comprando vários desses botões infantis. Usei bastante, mas chegou um determinado momento que esse tipo de botões que eu comprei não combinavam mais com as peças que eu fazia. Esse que foi o problema. Eu tinha comprado lá atrás numa quantidade muito grande e não combinavam mais com essas peças. Atualmente eu não uso mais esses botões nas minhas peças, mas continuo usando em decorações, em projetos para casa. Então, obviamente que eu não perdi esses produtos, eu continuo usando, mas não uso mais nas minhas peças profissionalmente. No vídeo da resenha do Balancim eu já comentei sobre isso. O Balancim foi realmente um sonho de consumo. Eu queria ter por causa de algumas finalidades. Eu fui me programando, eu fui me planejando, entrou ali na minha lista de desejos, eu fui vendendo as minhas peças para conseguir juntar dinheiro e comprar. Então foi uma das primeiras conquistas que eu tive trabalhando profissionalmente com artesanato. Mas um dos motivos pelos quais eu queria comprar o Balancim era para forrar botão. Eu me lembro quando eu era criança que minha mãe usava muitos botões forrados nas peças e eu tinha muito isso na minha cabeça, que eu ia acabar usando bastante os botões forrados. Então, quando eu comprei o Balancim, eu já comprei matrizes de 2 tamanhos diferentes de botões para fazer botões forrados. E, obviamente, a gente já sabe que as matrizes são muito caras, principalmente para forrar o botão, que é uma matriz um pouco mais robusta, ela é um pouquinho mais cara. E logo depois que eu comprei, eu já percebi que não se encaixava muito nas minhas peças. Os botões forrados que eu uso nas minhas peças sempre são mais decorativos do que utilitários, porque eu não acho prático o uso do botão forrado para abrir e fechar uma peça. Não me dá muita segurança, eu não acho prático para abrir, para fechar. A casinha do botão eu acho que tem que acabar ficando muito maior para passar com tranquilidade, e aí depois ela não dá firmeza para fechar a peça. Enfim, eu não gosto muito do botão forrado na função de botão numa peça. Eu gosto mais de uma função decorativa, colando até com cola quente, ou mesmo pregando como se fosse botão, mas só como uma função mais decorativa. Como eu investi na época que eu tava começando no artesanato, assim, eu tirei o dinheiro ali, o dinheirinho suado para comprar o balancinho, para comprar essas matrizes. Então, logo de cara, eu já me arrependi porque eu poderia ter comprado outras coisas que acabaram me fazendo falta. Eu tenho um arrependimento de ter comprado diferentes modelos de gabarito de fuxico. Mas calma, antes que você entenda que eu não gosto destes gabaritos, deixa eu te explicar. Eu adoro a eficiência e a prática destes gabaritos. Adoro. Toda vez que eu precisei usar os fuxicos, seja ele tradicional ou de outras formas que ficam ali o fuxico,
Eu gosto muito de quando eu vou fazer peças repetidas, que elas fiquem bem parecidas, bem iguaizinhas. E o gabarito do fuxico funciona exatamente dessa maneira. Você faz o fuxico, ele fica perfeito, ele fica igualzinho, ele fica na medida. Então, assim, para que ele se propõe, eu acho ele perfeito. Todas as vezes que eu precisei usar o gabarito do fuxico, eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Então, eu não gostei de ter comprado, não é que eu não gostei do resultado, mas é que eu quase não usei. Esse que foi o lance. Eu achei que eu ia usar mais, eu achei que ia me ser mais útil esses gabaritos, mas eu uso fuxico nas minhas peças de forma um pouco frequente, né? Quem usa bastante fuxico, eu super recomendo comprar, porque eu acho muito prático, você não precisa ficar cortando ali na medida certa, você corta mais ou menos, faz e aquilo ali fica perfeito, você pode fazer vários que ficam todos iguais. O que eu me arrependo é que eu não usei nas minhas peças. Então, eu fiz um investimento, assim como da matriz do botão forrado. Eu fiz um investimento, eu desviei o meu dinheiro para aquilo e acabei não usando e sentindo falta do dinheiro para comprar outras coisas que seriam mais úteis. Então, que fique muito claro que eu adoro o resultado destes gabaritos de fuxico, mas o lance é que eu, nas minhas peças, não uso fuxico. Eu tenho um arrependimento recente, eu fui na Leroy Merlin para ver o que tinha lá para abastecer no ateliê, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E eu comprei um organizador com prateleirinhas de plástico, era muito baratinho. Eu falei, não, eu vou levar porque tá muito barato e eu acho que vai ser bastante prático. Ele realmente é muito prático porque ele tem uma medida bem boa, assim, para caber em cada cantinho, embaixo da mesa, embaixo da bancada, embaixo da máquina de costura. E ele organiza bem, eu gosto muito desse tipo de organizador, mas ele é extremamente frágil, eu não posso mexer um pouquinho nele que ele já vai desmontando inteirinho, às vezes eu vou puxar um pouquinho e ele já desmonta. Então isso que pra mim pegou. Eu gosto muito das dimensões desse organizador, eu gosto muito da função, gosto muito da quantidade de prateleiras, mas hoje em dia eu compraria um organizador com uma qualidade um pouquinho melhor para ter essa possibilidade de arrastar para limpar o ateliê, para deixar do lado quando eu estou precisando, do lado da mesa, para deixar perto da máquina quando eu estou precisando, perto da máquina. Não que precise ter rodinha ou que seja aquele carrinho dos sonhos que a gente vê no Pinterest, mas poderia ter uma estrutura um pouquinho melhor, um pouquinho mais resistente, só para eu poder deslocar de um lado, de um outro, e eu não consigo fazer com esse. Esse é o armarinho que eu comprei, então quando tá sem muito peso, ele ele cumpre a função, então ele fica, não fica totalmente alinhado, mas ele organiza bem as coisas. Se a gente coloca qualquer coisa um pouco mais pesada, como esse balancinho, por exemplo, e a gente quer deslocar, ó, eu não vou puxar porque eu não quero que caia tudo aqui, mas eu já tive problema de cair tudo, desmontar tudo, porque ele desencaixa. Essas peças aqui, elas são totalmente encaixadas e elas não dão estabilidade nenhuma, assim, ó. Qualquer coisinha acaba tremendo, balançando. Se tem alguma coisa que possa cair aqui, ela acaba caindo. E se a gente quiser mesmo transportar, eu tenho que puxar, eu jamais vou conseguir levantar, porque senão aí realmente cai tudo. Então, é um armarinho que se ele ficar paradinho, sem muito peso, ele cumpre a função. Mas se eu quero deslocar do lado da mesa, do lado da máquina, tirar para limpar bem a parte de baixo, ele vai desencaixar todo e vai cair tudo que tem aqui. Então este é o meu arrependimento. Eu queria sim um organizador nessas características, mas eu queria com uma qualidade um pouquinho melhor. Então hoje em dia eu investiria sim um pouquinho mais de dinheiro para ter um produto de melhor qualidade. E o meu maior arrependimento não é que eu comprei, gostei, mas não usei, ou
usei por pouco tempo e depois não usei mais. Este é um arrependimento que eu tenho de compra que eu realmente fiz errado e que tá ali um produto totalmente inutilizado, que é o zíper de metro de má qualidade. Este é um arrependimento que eu tenho muito grande, porque eu investi dinheiro comprando este material, porque tem aquele lance de você, já vou levar tantos metros da cor X, da cor Y, do tamanho X, do tamanho Y, achando que ia usar, e se fosse um zíper de qualidade, com certeza eu já teria usado, desde aquela época que eu comprei, já teria usado tudo aquilo e teria comprado mais. Mas esse zíper de má qualidade, eu não tenho condições de colocar nas peças, porque vai estragar totalmente a peça. Ele é ruim para costurar, ele é ruim para colocar o cursor, dá problema depois com a peça pronta, sabe? Aquele zíper que acaba abrindo e você passa o zíper e ele não abre, não fecha, não faz nada. Então, este é o meu maior arrependimento, porque eu comprei zíper de má qualidade em bastante quantidade e hoje em dia não tem como aproveitar. É diferente dos outros arrependimentos que eu consigo usar em outras situações, ou eu gosto do uso, mas não uso mais, mas deixo ali, porque um dia que eu precisar usar, eu vou usar. Ou o organizador que tá mais ou menos, mas dá para usar. Esse zíper de má qualidade não tem como usar. Até fiz um vídeo com usos diferenciados do zíper para tentar aproveitar, mas obviamente que foi mais um vídeo de curiosidade do que mesmo de aproveitamento de material. Eu ainda tenho muito material porque fica ali, eu tenho dificuldade de desapegar e nem gosto de doar, porque como é uma coisa que não tem qualidade, eu não posso fazer a doação deste material. Então tá ali quietinho, mas com certeza eu não vou conseguir usar e este é o maior arrependimento que eu tenho. Conta pra mim qual é o seu maior arrependimento no artesanato. Pode ser de compra ou de qualquer outra coisa. Eu quero muito saber quais são as furadas, porque pode ser furada para você, mas não é para mim e vice-versa. O que mais você se arrependeu desde que você começou no artesanato? Eu vou ficar esperando a sua resposta. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com aquela sua amiga que está começando também, que está esperando o teu ateliê perfeito para começar. Mostra para ela que tem que aí já se agilizar, começar a fazer e não ficar esperando as coisas caírem do céu. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa nos comentários a sua opinião, porque eu amo ler todos os comentários. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.